Para todos nós, a infância é aquele momento onde vamos ter o nosso primeiro contato com o mundo, conhecer nossos pais, aprender a falar, andar e por aí vai, conhecer nossos amigos que vão durar para a vida toda, não sei. Mas para muitos personagens, não foi bem assim a vida deles. Muitos sofreram muito ainda na infância, não esperaram nem ficar velhos para começar a sofrer. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Personagens de desenhos ou animes que sofreram ainda na infância, hein? Veja só. O primeiro, já tá na thumb, né? É quem mais? O Narutinho. Cara, todo mundo sabe da história do Naruto. Era um garoto órfão, não sabia quem era a mãe, não sabia quem era o pai e por muito tempo foi largado de lado por todos os habitantes da aldeia da Folha. Tanto que no primeiro episódio, ele abre a geladeira, não tem comida, tem apenas um leite estragado. Então já vemos aí no início do anime todo que ele já era uma criança abandonada pelo todo mundo. A única pessoa que dava uma certa atenção para ele era o Iruka Sensei e o terceiro Hokage. Porém, obviamente tem uma reviravolta mortal, trajetória mortal durante o anime, onde descobrem que ele simplesmente era filho do quarto Hokage. Mas mesmo assim, ele teve uma infância muito difícil, sofrendo. Em segundo na lista, Edward Elric e Alphonse Elric de Fullmetal Alchemist. Cara, pra quem já assistiu Fullmetal Alchemist, pelo menos ali o início, ou sabe minimamente da história, já saberia que eles estariam nesse vídeo, porque é impossível falar de infâncias tristes sem lembrar deles, pois o anime inteiro é por causa dessa infância triste que eles tiveram. Primeiro, temos que entender um pouco sobre o mundo de Fullmetal. É o mundo da alquimia. O que seria alquimia? Alquimia é a troca equivalente, onde para você ter uma coisa, você precisa dar algo em troca. Então que é meio uma ciência universal no anime. Então o que acontece com os dois? Eles têm uma mãe, porque o pai deles foi comprar cigarro e não voltou mais. Então essa mãe deles cuidam deles até uma certa idade. Porém, ela pega uma doença e morre. Só que eles começam a estudar alquimia a fundo e viram alquimistas. Só que nesse meio tempo, eles querem estudar para trazer a mãe deles de volta. Porém, existe um chamado tabu nesse mundo, que um deles é que você não pode trazer ninguém de volta. Então, só que eles não sabiam disso. Eles vão lá, estudam e aprendem. Só que nem eu falei, você precisa de dar algo em troca para ter algo. Então, eles vão lá e pensam que esse algo em troca é apenas a composição química do corpo de um ser humano. Só que não era apenas isso, também tinha o peso da alma. E nada se compara à alma, nada tem como trocar com a alma. Então quando eles vão fazer essa alquimia para trazer a mãe deles de volta, acaba acontecendo algo trágico. O Edward perde a sua perna e o Alphonse perde todo o seu corpo. E na tentativa de trazer o corpo de Alphonse de volta, Edward sacrifica o braço. E nisso ele traz apenas a alma e sela a alma da armadura. Daí pra frente começa a jornada dos dois para tentar recuperar o corpo que eles perderam na infância. E aí começa tudo, não vou dar mais nada porque vai ser spoiler demais, hein? Então, esse foi a história triste de Edward e Alphonse Elric. Número 3, Son Goku. Tá bom, né? Você pode estar perguntando aí, pô, que infância triste Goku teve? Mas pra quem assistiu o clássico, sabe que na infância quem criou o Goku foi o seu avô, Son Gohan. Tanto que o nome do Gohan só é Gohan por causa do avô do Goku. Tá, isso aqui é só uma curiosidade. Porém, o que aconteceu para fazer com que a infância do Goku fosse triste? Goku, pra quem não lembra, ele é um Saiyajin. Então ele tem aquele rabo de Saiyajin. Só que no passado, não se tinha a noção de que quando o Goku, pelo menos ele não sabia, de que quando ele olhava para a lua, ele virava o Ozaru. O Ozaru é aquele macacão gigante que todo Saiyajin, quando olha para a lua da Terra, se transforma. Só que o que acontece? Ele acabou se transformando durante uma noite e ele mesmo matou o seu avô. Só que quando ele era criança, ele não percebeu isso. Porque quando você acorda da transformação de Ozaru, você meio que acorda sem consciência do que aconteceu enquanto você estava transformado. Ele só foi descobrir que ele matou o seu avô muito tempo do futuro. Quando o Vegeta vem pra Terra e o Vegeta se transforma em Ozaru, aí ele percebe que ele foi o culpado de ter matado o próprio avô. Esse foi o motivo de Goku ter tido uma infância triste. Se bem que ele só percebeu isso após a vida adulta, porém, ele ficou muito triste após o vô dele ter morrido.
Número 4, Aang, de Avatar, a Lenda de Aang. Sim, ele teve uma infância triste, mas calma aí, ele é criança na série, né? Porém, ele é a criança meio que, entre aspas, no futuro. Como assim? Pra quem não assistiu o desenho, né, do Avatar, a Lenda de Aang, Aang, ele meio que briga ali com o seu mestre, ali no templo, pega o Appa é aquele bicho que voa, que ele voa em cima, e sai pra voar, fugindo. Só que ele meio que acaba caindo numa tempestade, e nessa tempestade, ele cai dentro do rio, só que, por estar muito gelado, ele faz uma dominação de vento e acaba congelando a água, e ele fica congelado dentro do rio. Só que nesse meio tempo que ele fica congelado, até ele descongelar, até os amigos dele, o Sokka e a... esqueci o nome da outra menina, ir lá e quebrar o gelo e tirar lá de dentro, nesse meio tempo, deu, se não me engano, 100 anos. E dentro desse tempo, o Rei do Fogo ordenou que matasse todos os dominadores, todos os dobradores de ar. Porque o próximo Avatar seria dobrador de ar no início. Só que o Aang, como ele estava congelado, acabou que ele não foi morto, ele não foi encontrado. E só foi descobrir depois de 100 anos que todo mundo que ele conhecia, todos os dobradores de ar, haviam morrido. E ele era apenas o último e o Avatar. Último, mas não menos importante, aquele que praticamente todo mundo sabe a história, que teve uma infância triste e por causa desses traumas de infância o fizeram ser o que ele é, um bilionário playboy e que tem sede de vingança, ele mesmo, o Batman. O Batman, todo mundo sabe a história dele. Quando criança, ele voltando, dependendo da animação que você assistiu, o filme que você assistiu, uns numa animação ele tava vindo do cinema, outros na peça de teatro, dependendo ali do tempo que vocês assistiram. Ele vindo de alguma programação com seus pais, um bandido pega, mata os pais do Batman e ele acaba se revoltando contra tudo, sendo que ele virou um órfão logo na infância, e isso fez com que ele guardasse um rancor e se tornasse quem ele é hoje, né? O Batman. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo das infâncias mais tristes das animações. Vai ter parte 2? Se vocês quiserem, vai. Então curta, comenta, compartilha esse vídeo, me dê ideias e assista o vídeo anterior, que isso me ajuda bastante a crescer aqui dentro do YouTube. Valeu!